Este é o 109º debate. Catarina Martins falará de início 10 minutos, do tema que achou interessante. Disse-me que ia falar das negociações que está a ter com o Governo, em que bem está. Depois, Joaquim Jorge, farei umas perguntas e depois a plateia. Então, a Catarina Martins chama-se Catarina Soares Martins, nasceu no Porto a 7 de setembro de 73, é uma atriz e política portuguesa, atual deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda. Catarina Martins tem uma licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, com um mestrado em Linguística e com frequência de doutoramento em Didática das Línguas. Francisco Louçã acha que ia subestimar. Havia ceticismo dentro do Bloco em relação à Catarina, mas tornou-se uma figura determinante. Afinal, protagonizou a maior vitória das eleições legislativas. Catarina, a mulher política do momento. Uma salva de palmas. Bem, boa noite a todas e a todos e muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu sei que estava um bocadinho em falta neste espaço de debate. Têm passado líderes políticos de todos os partidos e eu, que moro aqui ao lado, ainda não tinha cá vindo e, portanto, já não podia ser, era preciso corrigir e cá estamos e agradeço o convite e peço desculpa por ter demorado. E a persistência. A persistência do 7 meses. Não foi por má vontade, uma agenda muito complicada, como devem compreender, mas é um prazer estar aqui hoje e agradeço a vossa presença e a oportunidade de fazer o debate aqui. Como sabem, depois das eleições de 4 de outubro nós tivemos uma relação de forças diferente no quadro político-partidário na Assembleia da República. PSD e CDS candidataram-se juntos e mesmo assim não conseguiram maioria, ou seja, deixaram de ter maioria para fazer governo e abriu-se a possibilidade de um outro governo. De um governo do Partido Socialista, porque era o partido que teria a seguir votos suficientes para ser governo, teve 30% dos votos. Neste contexto, o Bloco de Esquerda, como aliás já tínhamos afirmado na campanha eleitoral, achámos que era preciso unir todas as pessoas que quisessem firmar o compromisso de parar o empobrecimento em Portugal. Nós tivemos anos sucessivos em que a resposta aos problemas da economia e das contas públicas foi cortes em salários, cortes nas pensões, privatizações, que é uma outra forma de cortes, porque põe o que é investimento público de todos na mão de privados e, portanto, corta-nos a todos um bocado daquilo que nós construímos, aumento muito grande de impostos sobre o trabalho, sobre pensões, sobre salários e, portanto, nós achámos que devia haver um compromisso mínimo das forças que faziam a análise de que este caminho não tinha trazido a sítio nenhum de bom. Portugal continuava com déficit, a dívida pública em valores mais altos de sempre e, portanto, era preciso um caminho diferente. E foi com base nisto que se fizeram os acordos com os vários partidos que permitiram um governo minoritário do Partido Socialista, com a estabilidade de saber que havia acordo para passar o orçamento de Estado e a legislação importante, porque um governo precisa ter instrumentos governativos naturalmente. Há 1 milhão de trabalhadores em Portugal a trabalhar com o salário mínimo, não é coisa pouca, não é uma medida que tenha impacto nas contas públicas, como sabem, e como provou este ano, não é uma medida que cria desemprego. Ou seja, é uma medida que é acomodável pela produtividade que há em Portugal e deve ser, porque não é aceitável um país em que as pessoas que trabalham a tempo inteiro não saem de situação de pobreza. E mesmo do ponto de vista estatístico, basta uma mulher ter um filho, uma mãe com um filho que ganha o salário mínimo em Portugal vive em situação de pobreza e, portanto, isto é uma medida básica de dignidade do país. Para além disso, medidas que foi acabar com os cortes inconstitucionais dos salários, acabar com a sobretaxa de IRS, que acabou parte em 2016 para 90% dos contribuintes, o resto tem de acabar já em 2017, uma série de medidas de proteção sobre penhoras e execuções fiscais das casas, das pessoas, a alteração da lei da renda apoiada, porque havia pessoas a serem despejadas até dos bairros de renda apoiada, ou seja, das pessoas que têm menos rendimentos. Fomos fazendo este acordo e é um acordo, acabar com os cortes das pensões. Como sabem, PS e CDS tinham prometido à Comissão Europeia cortar 600 milhões de euros ao ano nas pensões, já era o acordo europeu, era preciso reverter este acordo europeu e foi revertido, não houve cortes, pôs-se a lei da atualização a funcionar, ainda que essa não é um aumento, é simplesmente uma lei que tem a ver com a flutuação das pensões, com a inflação e o PIB e, portanto, não chega à necessidade das pessoas, no nosso entender, precisamos de aumentos reais das pensões. Foi um acordo difícil de fazer, foi feito. E durante muito tempo o que nos diziam é: nós não fazemos cortes porque tem de ser, se nós não fizermos cortes a economia entra em colapso.
Ou seja, se não houvesse os cortes nos salários dos funcionários públicos, a economia entrava em colapso. Se não houvesse cortes das pensões, a economia entrava em colapso. Se não se precarizasse ainda mais as condições de trabalho em Portugal, e tão precárias que elas são, e tanto abuso laboral que é no nosso país, é um dos maiores problemas que temos, bem, então aí seria a desgraça e não haveria emprego nenhum. Enfim, e temos vivido com este discurso. E o que eu acho que este ano provou, que estes meses provaram, é que não era verdade. Ou seja, era possível respeitar os salários das pessoas, é possível respeitar as pensões, é possível ter mecanismos de proteção social, foi possível reconstituir níveis de complemento solidário para idosos ou rendimento social de inserção, que são essenciais num país de pensão tão baixas e de tanto desemprego de longa duração. E nada disso criou um cataclismo. Ou seja, é possível. É possível mesmo com os elevados níveis de endividamento público que temos, é possível mesmo com os constrangimentos europeus, é possível respeitar mais as pessoas. Mas agora há um problema, e porque estamos num debate, é bom falar de problemas, que é, e a economia está a reagir? Temos nós crescimento económico e criação de emprego que o país precisa? E eu acho que se este caminho provou que era possível respeitar as pessoas, tem também a insuficiência de não haver disponibilidade suficiente para o investimento que o nosso país precisa, nomeadamente o investimento público em capacidade produtiva que cria emprego. E aí, o Bloco de Esquerda, mantendo naturalmente, e com isto acabo, todo o seu compromisso que fez com o acordo a negociar o Orçamento de Estado, é nisso que estamos empenhados, não deixaremos de tentar juntar forças, ideias, para esta proposta que nos parece essencial. É necessária uma reestruturação da dívida pública que dê ao nosso país capacidade de investimento que crie emprego. E um país que não cria emprego e que não tem capacidade produtiva é um país que não sai da crise. Este caminho provou que era possível não cortar. Precisamos de começar a construir o caminho para que o país possa crescer. Muito obrigada. Então, explico-me lá aqui, que há várias pessoas que não percebem isto. Os escalões de IRS vão ser alterados, vão ser progressivos, é um ataque à classe média ou não? O salário mínimo está em 530 euros, em janeiro passa para? 557. Muito bem. Pelo menos, se for mais, nós vamos opor-nos. Mas o mínimo está no acordo. Pessoas que ganham classe média, pronto, sei lá, 1.000 euros líquidos, podem ser penalizadas porque o Galamba veio dizer que deixa de ter a taxa extraordinária e depois isso é compensado, não sei. Não, a alteração de 9 escalões de IRS, que era o que nós tínhamos antes, para 5 escalões, foi o que fez Vítor Gaspar, foi um ataque enorme à classe média e representa para os cofres do Estado mais 1.500 milhões de euros por ano. Para agora, em relação aos salários e pensões, o que nós queremos é repor progressividade e isso nunca é aumentar os impostos sobre quem trabalha, não pode ser, não é isso que nós defendemos. E as pensões mínimas? Há vários tipos de pensões mínimas em Portugal. Há a pensão mínima social para quem nunca contribuiu na vida e que tem uma pensão mínima de velhice. E há pensões mínimas por escalões de contribuição para quem não tem o tempo todo, para quem tem 15 anos, 20 anos, 30 anos. São tudo pensões muito baixas. E eu acho particularmente ofensivo que alguém que trabalhou e contribuiu 30 anos tenha uma pensão de 300 e poucos euros, que não dá para viver. E, portanto, para o Bloco de Esquerda, essas pensões terão de ser aumentadas. Nós conseguimos protegê-las obrigando a que a lei de descongelamento fosse usada e que deixassem de poder ser cortadas todas as pensões. As pensões eram usadas mais ou menos como o porquinho mielheiro dos governos quando Bruxelas apertava, como se as pensões não fossem um rendimento que tem que ser respeitado, quem trabalhou toda uma vida. Nós já parámos isso, o que é que nós ainda não conseguimos foi esse aumento e nós achamos que devem ser aumentadas, mas quando o Bloco fala de pensões mínimas, não estamos a falar do mesmo que o CDS, que falava sempre das pensões mínimas sociais, das mais baixas de todas e para quem nunca contribuiu. Muito bem. E esta questão relativamente aos 50 mil euros que eu tenho, vamos supor que eu tenho 50 mil euros no banco, não é? E não tenho dívidas nenhumas. Vão ver a minha conta quando eu tenho dívidas ou quando lhes apetece? Bem, o Governo tem uma ideia de alterar e que terá de ser discutida. O Bloco de Esquerda não é contra o cruzamento de informação e sempre fomos pelo fim do sigilo bancário, porque em Portugal só há sigilo bancário para os ricos. Qualquer pessoa que fique no desemprego e precise de subsídio social de desemprego não tem direito a sigilo bancário nem para si nem para a sua família. Em Portugal o sigilo bancário de facto só existe para quem tem muito dinheiro. A maior parte das pessoas não tem sigilo bancário e acaba pelas mais variadas razões por dar os seus dados. Outra coisa a mim que me mete confusão é que o anterior governo andou sempre a propagar, não há dinheiro para dar aos salários, não sei o quê. Vocês agora estão a dar o dinheiro. Vocês não, o PS, desculpa.
com o seu apoio. Ninguém dá nada a ninguém, quem trabalha tem um salário é seu, não é uma oferta. Não, mas agora há várias pessoas que se queixam que há um congelamento das obras públicas. Quer dizer, eu que procuro perceber, eu não percebo nada. Eu fico baralhado com isto. Veja bem, 4 anos a dizer que não há dinheiro. Não quer dizer que agora aqui haja. Mas agora estão-me a dar o dinheiro. De onde é que ele vem e depois, quer dizer, veja se percebe. Isto é confuso para uma pessoa que tem um mínimo de QI. Quer dizer, não percebo, não entendo. Isto baralha muito. Há algo que é fácil de perceber. Quando não há salários, não há mercado interno. Ou seja, quando as pessoas não ganham, não podem comprar aquilo que precisam. Quando nós repomos salários e pensões, principalmente os mais baixos, as pessoas não vão correr por dinheiro de um offshore, vão comprar aquilo de que precisam. Quando compram aquilo de que precisam, dinamizam a economia interna e isso gera mais riqueza. Então há uma parte que é óbvia, quanto mais se corta, pior ficamos. E à medida que se devolve algum rendimento, a economia responde e, portanto, é possível. E essa é a diferença entre continuar a empobrecer o país ou devolver algum rendimento às pessoas, e é por isso que é possível. Outro problema, e é o problema que eu falava no início, é se temos investimento, e isto é outra coisa, não para alguma folga, mas para uma economia diferente, mais produtiva, com mais emprego. E aí, nem o governo anterior investiu, nem este está a investir. E nós temos agora um problema acrescido de estarem a ser debatidas sanções a nível europeu para suspensão de fundos estruturais, que é particularmente cruel para com o nosso país, porque as sanções estão a ser impostas pelo que fez o governo, que fez tudo o que Bruxelas mandou em 2013 e 2015. Estruturais, mas vai ser debatido agora durante setembro se suspendem ou não fundos estruturais. Se isso acontecer, é uma chantagem inaudita da União Europeia contra o nosso país, porque está a dizer que um governo ou uma maioria que repõe rendimentos vai deixar de ter sequer a pequena margem que existe para investir em nome de más contas provocadas pela política de Bruxelas nos 2 anos anteriores e que os eleitores portugueses já mandaram embora para terem uma alternativa para fazerem exatamente melhor e diferente. E uma entidade que responde por partidos políticos, sobretudo da direita em toda a Europa, e responde a um sistema financeiro com a Goldman Sachs à cabeça para quem Durão Barroso acabou de trabalhar. E, portanto, nunca podemos esquecer de onde é que vem a chantagem. Em relação ao IMI, já tínhamos falado, mas temos de falar aqui com as pessoas. Portanto, é a favor, seja sintética se fizer o favor, é a favor que toda a gente pague. Partidos políticos, tudo. Santa Sé, tudo. Igreja, tudo. Ok. O Bloco de Esquerda tem proposto sempre o fim das isenções de IMI e, aliás, em geral, dos benefícios fiscais. Eu passo a explicar. Pois parece muito violento, mas o Clube Desportivo da Terra vai ter que pagar IMI e tem uma função tão boa, ou aquele centro de solidariedade, etc. Bem, a nossa opinião de princípio é que ninguém deve ter benefícios e depois o Estado apoia diretamente aquilo que acha que deve apoiar, porque é muito mais claro, muito mais seguro. Não tem nenhum sentido os colégios privados, os partidos políticos, a Igreja em geral, todos os edifícios das misericórdias, mesmo os que estão para as mais diversas funções, não pagarem os clubes de futebol, ninguém paga em mim, a não ser quem tem a sua casa, não tem nenhum sentido. Portanto, o que nós defendemos é que toda a gente pague IMI e depois o que deve ter apoio do Estado, o Estado apoia. Não perca o que vai dizer. E se tiver um proprietário, tem a primeira casa que vive e a segunda, acha que deve ser, tem uma segunda casa, deve pagar um bocadinho mais? Nós aí diríamos que deve haver uma diferenciação positiva e este é um outro problema. É sobre a habitação, nós achamos que a habitação própria não deve ser tratada exatamente em sede de IMI como o resto da habitação, mas acima de tudo para nós no Bloco de Esquerda o que é mais interessante não é quem tem 2 casas, é quem tem 100. Ou seja, há pessoas que têm muito património e pagam a mesma taxa de IMI, o IMI não é progressivo, pagam a mesma taxa de IMI e como têm muito património e vivem dele, muitas vezes até têm as casas vazias com especulação imobiliária. O que nós achamos é que o património devia somar e quem tem património muito acima de um determinado valor deve pagar mais e que os usos do património devem, quando as casas são postas no mercado de arrendamento, quando servem as pessoas, etc., devem pagar menos IMI, quando as casas estão fechadas, quando servem especulação, quando devem pagar mais IMI. Esta é a nossa lógica, ou seja, para promover o direito à habitação em Portugal e para diferenciar quem tem uma casa de quem tem 100 casas, não é? Mesmo de investimento. Já viu a polémica que criou ao dizer que é a favor da extinção dos comandos depois da morte de 2 militantes, mas ao mesmo tempo acho que o Bloco é a favor, eu também sou, que o Exército ajude nos incêndios.
Há duas coisas diferentes. A primeira, o Bloco de Esquerda foi muito atacado por defender uma coisa que fez Cavaco Silva. Eu sei que é difícil perceber que o Bloco faça uma proposta igual ao que fez um governo de Cavaco Silva. Os comandos não são... há muitas forças especiais em Portugal. Eu julgo que as pessoas muitas vezes confundem comandos com forças especiais e com todas as forças especiais, há muitas, e confundem os modelos das Forças Armadas com o ajuste que há hoje na democracia. Paulo Portas, num gesto muito populista do nosso ponto de vista, reativou um batalhão de comandos. E é nesse batalhão de comandos que acontecem as mortes que nós acabámos de assistir. O que nós achamos é que o que foi feito em 1993 tinha uma razão de ser. Era uma alteração que tinha uma razão de ser. Não tirou a Portugal forças especiais. Entre 93 e 2002 não houve nenhum problema com o facto do que se fazia nos comandos estar integrado nos paraquedistas. Não aconteceu nenhum problema com isso. Fez uma reavaliação do treino e quando se voltou em 2002 foi sem nenhuma reavaliação, sem nada de novo e portanto não teve sentido. E é só isso que nós defendemos, que se faça aquilo que eu vejo. Vou fazer a última pergunta. Isto tudo, eu meto-me imensa confusão. Isto agora do governo, aquilo da Galp, agora vem com um código de conduta de uma prenda de 150 euros. Não é isso que deve ser o código de conduta. É a pessoa estar aqui, a rotação para ali, a família, colocar a família, os critérios com que são escolhidas as pessoas. Eu acho. Beneficiar o amigo que estudou com ele, percebe? O código de conduta tem que ir mais além do que isso das prendas de 150 euros. Isso é uma coisa, isso não é nada. Nós precisamos de legislação que exige mais transparência. O Bloco tem proposto uma série de coisas sobre impedimentos, incompatibilidades, conflitos de interesses, para transformar a vida política em algo de transparente, a nossa democracia mais exigente. Para nós essas propostas são importantes. Nenhum código de conduta e nenhuma legislação se substitui ao bom senso que as pessoas devem ter. Muito bem. Quem é que deseja falar? O Pedro vai lá ao fundo àquele senhor. Claro. Já vi. Bom. Chamo-me Fernando Loureiro, sou engenheiro civil. Gostava só de fazer uma pergunta. Tinha muitas para fazer, mas só um repito do seu discurso. A necessidade, a identificação da necessidade de mais investimento público com uma finalidade de criação de emprego. A minha pergunta vai um bocado no sentido que o Jorge perguntou e o primeiro comentou. Talvez seja correto, mas aonde é que estão a pensar isto ao mesmo? Porque neste investimento custa dinheiro. Vamos chegar, é preciso pagar. Onde? Mais impostos? Ou de maneira? Muito bem. Nós dizemos que é essencial fazer uma reestruturação da dívida pública portuguesa. É a única forma de ter investimento. Portugal, neste momento, gasta só em juros de dívida pública por ano quase 9 mil milhões de euros, mais do que em todo o Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a dar milhões de juros todos os anos ao Mecanismo Europeu de Estabilidade e ao BCE. A União Europeia está a ganhar dinheiro com a crise em Portugal. O que é que aconteceu nos últimos anos? A dívida pública, o euro passou a estar sob um ataque especulativo depois da crise financeira e, basicamente, compravam juros, dívida com juros muito altos ao nosso país e nós, para pagarmos depois cada vez os juros, íamos endividar-nos outra vez junto dos mesmos. O que as pessoas precisam de perceber é que nós estamos a pagar muitas vezes a mesma dívida porque nós nos endividámos para pagar juros usurários sobre a dívida. Pedimos um perdão da dívida, parte do perdão da dívida. Mas o Bloco defende isso. Haja força política para o fazer. Nós temos 10%, se tivéssemos mais já tínhamos avançado mais um bocadinho aí. Temos que votar no Bloco. Que se a gente pode arranjar. Reestrutura-se a dívida. Vamos lá. Eu gostava de saber, com estes péssimos resultados, como agirá o Bloco de Esquerda em relação à geringonça. Ok. Vai o Bloco de Esquerda propor à geringonça, para a geringonça a mesma receita que propôs para os comandos, onde as coisas também não correram mal, isto é, a sua extinção? Ok, vamos lá. A geringonça não é uma entidade política. A geringonça não existe. A geringonça é uma relação de forças, se quiserem, que é verdade no Parlamento. Para o Bloco de Esquerda não é um fim em si mesmo. Há um acordo para recuperar rendimentos para o país e isso é que nos interessa. Ou seja, a nós não nos interessa uma determinada aritmética parlamentar em nenhum momento. O que nos move é a política. O que nos move é o que se consegue. A minha pergunta é do José Guimarães. A minha pergunta é a seguinte. A Caixa Geral de Depósitos tem paridades desde 2008. Portanto, vem com prejuízos todos os anos.
vai despedir 2.700 pessoas. Diz que para a plataforma, no fundo, é quase a mesma coisa, não é? Eu perguntar para a Catarina Martins se não seria melhor privatizar a Caixa Geral de Depósitos para a Caixa não entrar periodicamente em situação de prevalência. Os bancos privados ficaram muito mais caros ao erário público até agora do que a Caixa Geral de Depósitos. Nós passámos a vida a meter dinheiro em bancos privados, que continuaram privados, a maior parte deles agora sob o controlo de capital estrangeiro e não nacional. Não me cabe a mim dizer que os capitalistas ou a alta burguesia nacional é melhor do que a estrangeira, mas a verdade é que temos que nos preocupar quando o controle do nosso sistema financeiro fica nas mãos espanholas, nas mãos angolanas e nas mãos chinesas, se o Fossum for a salvação do BCP, como se presume que será. Se a Caixa Geral de Depósitos foi bem gerida? Não. E é por isso que o Bloco de Esquerda acha que é preciso ser muito transparente sobre o que aconteceu e é preciso ter um plano muito claro e haver um debate grande em Portugal sobre para que é que serve a banca pública. Mas não deve ser privada, porque no momento em que a Caixa Geral de Depósitos for privada, não há nenhum controle nacional sobre o sistema financeiro, sobre nenhum banco. E os bancos decidem investimento, os bancos decidem onde é que há emprego, decidem capacidade produtiva, porque muito mais do que imprimir moedas, hoje o que faz a economia rodar é conceder crédito, é a possibilidade de investimento, e isso é a banca que tem esse poder de o fazer. Nós defendemos intransigentemente e apoiámos o Governo numa luta muito dura contra a DGCOM, da Comissão Europeia, da concorrência, para que a recapitalização pudesse ser pública e não privada. Portugal precisa de um banco para ter o mínimo controle sobre o investimento e sobre a economia. Mais um bocadinho de princípio. Não, eu penso a liberdade das pessoas todas debaterem. Eu lembro, por exemplo, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, que é atual líder parlamentar do Bloco de Esquerda, com quem eu trabalho tão bem todos os dias, foi candidato numa lista oposta à minha ainda há 2 anos, e isso é perfeitamente normal no Bloco. As divergências são estudadas, são debatidas. Enfim, trabalhamos juntos, é mesmo assim, discute-se política, há divergência. Eu durante muito tempo perguntava se eu não tinha medo da visibilidade da Mariana e da Marisa. Agora dizem que há um pouco de personalidade, enfim. Eu acho que nós podemos ser atacados sempre uma coisa ou outra. Eu tenho muito orgulho de estar num partido em que os debates são muito francos e abertos e em que há muitas pessoas que se distinguem nas suas áreas. E nós temos muito gosto em que haja pessoas que se vão afirmando. Muito. A Catarina está muito bem aí. E uma vez disse ao Jerónimo de Sousa, aí eu vou dizer assim, se tudo isso que quer e pede, eu seria da primeira linha. Só que eu tenho consciência que a Catarina também tem. Tudo isso, para isso é preciso dinheiro. E não é só a União Europeia que é culpada de tudo, é da cólica política em 40 anos que se tem endividado e precisa do dinheiro dos outros. É isso, o problema é esse. E a Catarina sabia, e disse-o no último debate que teve com o Costa na televisão, que ele era igual ao Passos, e a Catarina sabia e sabe que o Partido Socialista levou este país por 3 vezes ao problema que levou, e o Costa fazia parte. E vai-se fazer uma espécie de coligação com um partido daquelas. Ele fez uma coligação com o Partido Socialista. Seria difícil para o Bloco de Esquerda fazer uma coligação com o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda fez um acordo para suportar no Parlamento a aprovação de leis com uma determinada orientação, para um determinado caminho para o país. E é isso que nós fazemos. Eu acho que nós podemos, o Bloco de Esquerda sempre disse que nasceu para acabar com o rotativismo da alternância sem alternativa entre PSD e PS. E eu acho que se calhar o trabalho do Bloco de Esquerda todos os dias é sobretudo afirmar que cabe ao poder político tomar determinadas decisões que PSD e PS ao longo dos anos deixaram que fosse a Europa os grupos económicos tomarem sempre. Porque ideologicamente se viam nesse projeto. E o Bloco não vê. Quer fazer uma pergunta pela Catarina Martins, mas que acha que ela tem posições marxistas. Sim. E a sua posição é marxista e como tal... Comment le bloc de gauche, qui représente dans l'histoire de la gauche avec le Parti communiste un courant totalement opposé, contraire à la vision politique des choses, en ce sens que, vous le savez mieux que moi, como é que é possível
que o Bloco, que faz parte do grupo de esquerda, que é contrário à política vigente. Comment pouvez-vous... Agora, há um acordo que nós fizemos que tem a ver com a relação de forças concreta que existe neste país e com a necessidade concreta que existia de salvaguardar mecanismos básicos de direitos dos trabalhadores que, sendo destruídos, faziam recuo de décadas das conquistas progressistas que foram feitas. E esse acordo com o Partido Socialista é um acordo para manter esses direitos e recuperar rendimentos. Em que medida o Bloco, juntamente com outras forças democráticas da Europa do Sul, poderá influenciar a política que o BCE tem seguido de injeção de capitais, teoricamente na economia, mas que se sabe que não chegam à economia? Tem existido, do ponto de vista internacional, até uma reunião recente entre bancos centrais, a conclusão era a política monetária não funciona, ou seja, não é uma política que cria crescimento económico. A financiarização da economia é tal ao nível internacional que as políticas monetárias não estão a ser capazes de pôr dinheiro da economia real, das capacidades produtivas, dos salários, etc. E, portanto, essa é uma conclusão que começa a chegar-se um pouco por todo lado. O problema é saber quando é que se passa de uma conclusão para uma política diferente. E aqui é preciso compreender que a União Europeia tem sido governada por quem tem interesse em manter esta política monetária, porque está a permitir acumular grandes excedentes no centro da Europa, e nomeadamente na Alemanha. Portanto, esta política monetária serve a alguma coisa, mas o que não serve aos trabalhadores alemães, é uma mentira que lhes é vendida, que os trabalhadores sul são preguiçosos e é por isso que eles também tiveram baixos problemas salariais, mas serve à acumulação de capital no centro da Europa. Eu queria agradecer a presença das pessoas. A Catarina veio de Lisboa, vai para Lisboa. Vocês sabem que nós estamos a 300 km do Dirce. Portanto, foi um prazer. Espero que tenham gostado. Eu sei que não me perguntou agora, bem noutra oportunidade, eu convido outra pessoa do grupo de esquerda hoje. Pode ser a Mortágua e cá estaremos. Obrigado, boa noite. Não, mas é um modelo interessante. Pagaram com taxas altíssimas. Pagaram, contaram-lhe mal a história. Assim é que lhe contam mal.